Centro Universitário Farias Brito, curso de Direito, disciplina Ciência Política e Teoria do Estado. A divisão dos poderes e a garantia da liberdade política. Esse é o tema da nossa 8ª trilha e com ele a gente está dando continuidade ao conteúdo programático da disciplina. O modo de estruturação do Estado é uma temática indispensável à análise dos problemas políticos. E falar sobre o modelo de estruturação do Estado é, concomitantemente, reivindicar o estudo acerca da divisão dos poderes. Nós vamos estar pautando as nossas discussões com base no pensamento de Montesquieu e muito especificamente em torno da obra do Espírito das Leis. Montesquieu é um pensador francês de 1689 a 1755. É advogado, filósofo e cientista político de família aristocrática. Ele herda o título de barão de um tio. A sua formação foi baseada no pensamento crítico da escola iluminista. A despeito de ser nobre, isso me parece um dado extremamente interessante, o Montesquieu era crítico da monarquia, embora a sua classe representasse a base de sustentação do governo monárquico, e nesse aspecto a gente pode entender que o Montesquieu é um tipo de pensador que deixa o seu próprio corpo e critica o seu próprio lugar. Com 19 anos, o Montesquieu já havia concluído o curso de Direito. Após a conclusão do curso, ele passa por um estágio de 2 anos em Paris, foi conselheiro parlamentar e imortalizado por 2 academias. A sua obra mais importante é Do Espírito das Leis, publicado em 1748. Do Espírito das Leis é considerado, em primeiro lugar, a obra mais importante do autor, por várias razões, pela sua extensão, e não somente por sua extensão, mas por sua qualidade e por sua abrangência. Quem quer que tenha lido a obra do Espírito das Leis entrará em contato com uma verdadeira biblioteca acadêmica, um texto que atende aos temas da geografia, da história, da ciência política, do direito, da geologia, da sociologia, da antropologia. Trata-se, portanto, de uma obra espetacular que o autor levou mais de 10 anos para concluí-la e só a concluiu depois de um longo período de viagens, estudando e analisando o comportamento jurídico dos povos. A obra do Espírito das Leis também é considerada uma obra revolucionária. Em primeiro lugar, é a primeira obra produzida no período a partir de uma metodologia científica. Indiscutivelmente, o Montesquieu faz pesquisa de caráter etnográfico-bibliográfico. Por outro lado, a tese de que a lei deve ter uma causa profunda é extremamente inovadora, como é inovadora a afirmação de que a lei não é finalista e, portanto, ela muda da mesma forma que a sociedade passa constantemente por um processo de mudança. A discussão sobre a divisão dos poderes tem importância singular no contexto do Espírito das Leis. O Montesquieu é considerado o nome de maior referência em relação a esse tema. Em qualquer lugar onde se trate e se discuta a temática do Espírito das Leis, o nome e o pensamento desse autor não podem ser ignorados. Ao tratar da temática do Espírito das Leis, efetivamente, o Montesquieu sustenta algumas premissas.
E conhecer essas premissas me parece ser de grande importância para que a gente possa, em alguma medida, caminhar ao lado do autor segundo os argumentos que ele propõe em sua abordagem. Em primeiro lugar, uma premissa fundamental na temática da divisão dos poderes em Montesquieu é a posição que o autor adota em relação aos males e aos prejuízos do exercício centralizado do poder. Em qualquer lugar onde o poder é exercido centralizadamente, isso não ocorre sem o empobrecimento da criatividade das pessoas. Isso não ocorre sem comprometer princípios importantes como o da liberdade. E Montesquieu leva isso em consideração ao propor as suas discussões e ao sustentar essa discussão em premissas fundamentais. Portanto, em primeiro lugar, o autor vai pôr em questão o problema do poder exercido centralizadamente. Por outro lado, pensar a divisão dos poderes leva em consideração o fato de que cada poder possui uma força avassaladora. Cada poder, especificamente cada um deles, possui uma força avassaladora. Imagina você, esses poderes que possuem uma força avassaladora, sendo exercidos e controlados e monopolizados por um só e exclusivo lugar. Uma outra premissa importantíssima na construção dos argumentos do Montesquieu acerca da divisão dos poderes recupera a ideia do autor em que, na medida do poder ser exercido de forma centralizada e absolutistamente, isso compromete o princípio da liberdade política e destrói o edifício da ordem jurídica. Ora, o que é que o Montesquieu entende por garantia da liberdade política? Todos nós sabemos o que diferencia a concepção de liberdade política para a liberdade individual. Enquanto que na liberdade individual se faz aquilo que se quer fazer, na liberdade política o indivíduo faz aquilo que a lei determina. A garantia da liberdade política, portanto, está associada ao dispositivo legal. O Montesquieu visualiza pelo menos duas expressões que fortalecem o princípio da garantia da liberdade política. A primeira expressão está no fato da segurança advinda da razão de todos estarem sujeitos à mesma lei. Quando as leis submetem todos os indivíduos, de tal forma que o indivíduo sabe que tanto quanto a si, o outro também está submetido à mesma lei, isso é fator de segurança e de garantia da liberdade política. Para Montesquieu, a liberdade política pode ser percebida na medida em que um cidadão não precisa ter medo de outro cidadão. Eu diria que essas representam parte das premissas que levam o autor a discutir a temática da divisão dos poderes. Nós poderíamos mencionar muitas outras premissas, como, por exemplo, a tese dos freios e dos contrapesos. Uma vez os poderes divididos e considerando-se que o bom desempenho de um depende, ao mesmo tempo causa e efeito do bom desempenho do outro, isso implica que os poderes se vigiem mutuamente pela necessidade de uma ação interdisciplinar e intercomplementar, uma vez que nós também podemos considerar que uma das bandeiras fortíssimas levantada por Montesquieu na análise da divisão dos poderes é que eles são ao mesmo tempo autônomos e intercomplementares. Eu diria que alguns quadros compõem o conteúdo que o autor vai propor na análise da divisão dos poderes do Estado.
Em primeiro lugar, Montesquieu vai se deter num esforço de traduzir as competências de cada poder. Pouquíssimas distinções nós encontraremos em relação ao conteúdo da obra produzida em 1748 com as práticas contemporâneas que nós conhecemos acerca da estrutura do poder do Estado. De maneira tal que o legislativo tem a função de criar, de implementar e abrogar leis, é constituído pelo príncipe, por representantes do povo, por nobres e por magistrados. Está dividido em Câmara Alta e Câmara Baixa, aí nós temos aí a tese das duas peneiras, de tal forma que a matéria legiferada deve passar por 2 escrutínios e por 2 avaliações, a possibilidade daquilo que passar na primeira avaliação ser percebido na segunda avaliação, e esse é o papel das duas câmaras. A Câmara Baixa, constituída de representantes de cada lugar importante do povo, e a Câmara Alta, constituída por nobres. Bom, aparentemente, a exclusivização dos nobres na composição da Câmara Baixa pode parecer elitismo. No entanto, o contexto à época do Montesquieu favorecia que somente tivessem educação, habilidade no trato com tributos, com leis fiscais, leis de diplomacia, leis ambientais e outras tantas leis. Os estudos acerca desses temas eram prerrogativas dos nobres, que podiam pagar os custos altíssimos da educação durante o período pré-moderno. Efetivamente, se existem sintomas de elitismo nessa afirmação, e me parece que não, pelo próprio histórico de Montesquieu, a afirmação de uma Câmara Alta constituída por nobres me parece levar em consideração o preparo e a qualificação dessas pessoas para propor uma segunda revisão qualificada das matérias primeiramente passadas pela análise da Câmara Baixa, e nesse aspecto o Montesquieu afirma que essa composição deverá contemplar aqueles que têm formação adequada para exercer esse papel. O Poder Executivo ocupa-se da aplicação imediata da lei, tanto nos casos particulares como nos casos gerais. E no Montesquieu você tem uma definição muito interessante e muito precisa acerca do papel primordial do Poder Executivo. O Montesquieu afirmará que o papel primordial do Poder Executivo é cuidar da segurança nacional. A segurança, na perspectiva do Montesquieu, é diferente daquela que a política moderna propõe. Portanto, a segurança é apenas uma área da vida da sociedade. Ao passo que em Montesquieu, essa segurança é segurança geral, é segurança política, segurança econômica, segurança religiosa, segurança de cidadania, segurança em todos os aspectos da vida da sociedade, e responsabilidade, portanto, do Poder Executivo promover essa segurança. Bom, o Montesquieu não usa o termo judiciário, ele vai trabalhar com a categoria poder de julgar. A composição do poder de julgar é feita por uma convocação entre membros da sociedade, que são requisitados para exercer o seu papel de juiz quando os tribunais são montados. Sua responsabilidade é punir crimes e julgar querelas entre o povo. Bom, ao concluir esse quadro de competências, o Montesquieu dá conta de uma questão fundamental na ordem dos poderes, que é tratar da função de cada um e do papel que cada um exerce na realização dos fins para os quais o Estado foi instituído. No entanto, em seguida, o autor vai fazer uma discussão que, em grande medida, envolve aspectos quantitativos da divisão dos poderes. Ele dirá, portanto, que o poder legislativo deve ser composto por muitos representantes em função da necessidade da máxima representatividade deste lugar, e, portanto, um corpo de legisladores deve
ocupar essa função. O mesmo argumento é utilizado para a composição do poder de julgar e, portanto, muitos devem ser designados por essa função, em razão da infinidade de crimes praticados pela sociedade civil e as questiúnculas que envolvem o povo cotidianamente. É necessário, portanto, que um grupo de juízes estejam à disposição para que o Estado promova a paz e a harmonia entre os indivíduos e, ao mesmo tempo, resolva os crimes praticados contra a soberania política. O Poder Executivo deve ser constituído por um só, em função da necessidade de se ter uma unilinguagem no comando da execução e do zelo pelo cumprimento das leis. Agora, o que me parece interessante nessa discussão sobre aspectos quantitativos da ordem dos poderes, é que Montesquieu vai pontuar, e é claro que isso está muito ligado ao próprio contexto e à própria época do autor, mas me parece que um lugar que pode sinalizar e inspirar lições e adaptações que poderiam ser pensadas para os tempos atuais. Acerca do mandato do Poder Legislativo e do Poder Executivo e do Poder Judiciário, poder de julgar, o Montesquieu não trabalha com mandatos ininterruptos ou com longos mandatos, de maneira tal que o mandato do Poder Legislativo é um mandato intermitente e, portanto, ele só pode ser sustentado durante as reuniões, durante as convocações. O que significa dizer que, nessa perspectiva, um membro do Poder Legislativo, após concluir os seus trabalhos, estando em sua casa ou se deslocando para a sua casa, ou num restaurante, ou num armazém, ou num magazine, ou em qualquer outro lugar, fora do contexto da reunião, não se poderia, nesse aspecto, reclamar imunidade em função do exercício da função, porque o exercício da função estaria restrito à reunião. A mesma coisa se diz respeito aos juízes, segundo Montesquieu, só exerce a sua função por ocasião da formação do tribunal. É claro que a aplicação direta dessas práticas em relação à vida contemporânea apresentam-se como impossíveis e improváveis. Mas talvez a gente pudesse se basear em parte naquilo que o autor propõe para que nós pensemos particularidades políticas constitucionais em nosso país e que há muito tempo constituem lugares de controvérsias e de abuso do exercício da função, como bem pode ser apontado o problema da imunidade parlamentar. De qualquer forma, nós vamos ter um bom tempo para nos dedicar a estas questões. O Montesquieu vai chamar a atenção para o importante aspecto da interação que deve existir entre os poderes. Ora, nós temos um poder legislativo voltado especificamente para uma direção, a legiferação e a produção de um corpo de leis, de um sistema de normas que garanta a normalidade da vida social. Responsabilidade do poder legislativo. Nós temos um poder executivo focado no cumprimento das leis, na sua aplicação a casos particulares e a casos gerais. E nós temos o poder de julgar, que atua na penalidade aplicada aos crimes e na resolução de querelas entre o povo. Portanto, cada poder tem o seu direcionamento, tem o seu papel, e a ação, a missão de um não converge com a ação do outro. Isso poderia contribuir para uma dispersão entre esses poderes. No entanto, a orientação de Montesquieu, proposta na obra do Espírito das Leis, é que, a despeito da especialização de cada poder e do papel específico que cada um exerce, a interdisciplinaridade desses poderes e a sua harmonia
repousa na Constituição. Portanto, o centro de convergência dos poderes é a Constituição. E todos eles atuam de acordo com as determinações constitucionais, de maneira tal que os limites impostos pela Constituição representam ao mesmo tempo a força que integra essa ação interdisciplinar dos dois poderes. E, finalmente, Montesquieu vai falar do poder do veto e da faculdade de examinar, que são prerrogativas do executivo e do legislativo, respectivamente. Os argumentos são muito contundentes e contra os quais não existe objeção. Se é dada ao Poder Executivo a responsabilidade de executar, se lhe é cobrado o dever da execução, também lhe deve ser dado o direito de dizer que pode ou não pode executar. O poder do veto é isso, e deve ser usado nessa perspectiva. O poder do veto não representa nenhuma arma política, não representa nenhum paredão no sentido de proteger politicamente aquele que ocupa o poder executivo. E também não pode ser usado como instrumento de vingança. A lógica do poder do veto é a questão da execuibilidade. O veto deve ocorrer quando o que é decidido pelo legislativo é inexequível. Se é inexequível, portanto, eu não posso sancionar, eu não posso aprovar. Portanto, é dada a quem tem a obrigação de realizar o poder de dizer se pode ou se não pode, se é possível ou se não é possível, se é exequível ou se não é exequível. Essa é a lógica do poder do veto. Por outro lado, a matéria legiferada e sancionada é prerrogativa do legislativo a faculdade de examinar se o cumprimento é devido. E os vácuos no cumprimento e na execução da lei é fator que pode levar ao impeachment, à interdição quanto à ocupação desse poder. Ao tratar da divisão dos poderes do Estado, Montesquieu foca na estrutura do Estado, na forma como o Estado está estruturado. E é necessário que a estruturação do Estado permita o seu fluxo político, a sua ação política, o cumprimento do seu papel, o desenvolvimento de suas funções, que deve ocorrer dentro dos limites instituídos pela Constituição e, ao mesmo tempo, realizando a unidade e a harmonia para que não haja contradição, para que não haja contravenção, para que não exista uma guerra interna no âmbito do próprio Estado, no interior do próprio Estado, enquanto esse executa o seu papel em relação à garantia e em relação ao usufruto do bem da sociedade. Nós faremos uma discussão muito interessante acerca dessa temática. E com muita expectativa, eu aguardo a todos vocês para que a gente possa tratar desses temas com maior tempo e dialogando sobre as questões propostas e fundamentadas pelo autor e, ao mesmo tempo, espelhando essas colocações com a realidade contemporânea da estrutura do Estado moderno. Será um prazer discutir essa temática com todos vocês e, com certeza, eu os aguardo para que nós façamos isso em momento oportuno.